Você só é levantado e colocado no lugar e você vai acontecer. Quando eu estava lendo a sua mensagem, você me disse que a sua dificuldade é atrair novos pacientes. Sim, clientes, é isso mesmo. Uhum, Sim, tá. Você tem uma persona que você já fala sobre ela, as dores que você sim, trata. sim. Agora, você já descobriu todas as suas dores? Ou todo o seu Ah, sistema que atrapalha você não está alcançando esses clientes? Então, dentro da característica que é adquirir novos pacientes, a consciência que você tem nesse momento é que você precisa dedicar tempo. Fica muito nítido quando eu falo que a parte sistêmica do nosso meio, de nós mesmas, eles trazem essas travas. E por isso me aprofundei tanto no sistema, porque nós somos habituados a olhar muito para o ser como o ser individual, o que ele sente, como ele está. E se você não tiver uma forma mais objetiva de trazer essa pessoa para a clareza do sistema dela, olha, desde o momento em que eu ouvi a sua persona, desde o momento que eu ouvi qual era a sua trava, eu já tinha escrito que você era uma salvadora. Então, quando eu tenho a síndrome da salvadora, eu vou ter dificuldade de é, adquirir pessoas que pagam pelo meu trabalho, porque eu não digo para o meu cliente de forma assertiva, com a minha postura corporal, com a minha linguagem, com a minha comunicação. A sua comunicação não está dizendo que você quer vender. A sua assim, comunicação está dizendo que você quer salvar, que você quer ajudar, que você está ali para o que ela precisar. E aí uhum, você pega 100% do acontecimento, ou a pessoa fica esperando que você resolva o problema, enquanto você está resolvendo gratuitamente, ela não vai pagar. Vou sim, falar para vocês, aproveitando aqui, o primeiro gancho com a Val, que já foi maravilhoso, eu acredito que a dor dela pode ser já de alguém aí, e como eu disse, eu quero entregar tudo que eu puder aqui para vocês. E é exatamente a minha proposta, por que que eu estou aqui ouvindo vocês e já trazendo algumas pontuações. Porque de terapeuta para terapeuta, quando a gente já tem uma certa experiência, eu aprendo muito também com minhas colegas. Aprendo demais com a iniciante, com a que está no meio, com a que já está anos lá na frente, com a minha própria mentora, que foi lá em 2019, que foi a Ângela Cirino, e com todas as outras mentoras que eu já tive. Só que teve o seguinte, e que a gente não trata. A gente faz mentoria para estratégia de venda, a gente faz mentoria para usar ferramentas corretamente, a gente faz mentoria para fazer mentoria em grupo, high ticket, o high que aparta. Só que você não trata o seu sistema como sim, terapeuta, como alguém que vai trazer luz, você vai parir o mundo, né? A terapeuta ela tem esse dom de parir novas sensações, novos sentimentos, trazer a luz para essas pessoas. Então, a proposta maior do nosso encontro hoje é fazer com que vocês enxerguem que nós precisamos ir para um lugar, para um momento, onde você, terapeuta, vai ser destravada ao ponto de você não ter mais problema com isso em relação ao valor. Eu passei muito por isso há uns 3 anos atrás. Eu tinha uma dificuldade absurda, eu atendia muito de graça. E se a amiga me ligasse, olha, fala com a minha amiga, ixi, manda a amiga, a mãe para pagar, eu trato de todo mundo, eu quero salvar todo mundo. E eu sim, olhava para minha despensa e ela vazia, eu olhava para os meus filhos e faltando as coisas, eu olhava para minha casa e não tinha como. Hoje eu faço muitos outros sacrifícios por coisas que ficaram pendentes dessa época do que o que realmente eu faço agora. Eu não tenho problema nenhum de dizer quanto vale aquilo que eu entrego, porque o que eu faço não tem preço. O que é. eu e você faz, Val, tem valor. Carol, fala para mim um pouco sobre a sua experiência, o tipo de formação que você tem, há quanto tempo você faz e qual é a sua maior dificuldade. Parece que eu tenho a sensação de que falta, sabe? Como se eu me cobro muito, né? Como se eu tivesse que oferecer mais, dar mais. Você falou algo muito interessante, muito importante. Eu estou me cobrando muito porque eu quero sempre dar mais. Dentro do seu sistema, alguém te cobrou demais. E você, quando a gente passa pela área, a gente passa pela formação da psicanálise, a gente vai para as imersões, a gente faz um monte de coisa. Mas tem algo dentro de nós, do nosso sistema, do nosso, como mulheres, terapeutas, esposa. Parece que a gente sai, a gente se forma e acha que pronto, a gente é aquele canudo e não pode mais errar, e não pode, tem que ser isso e aquilo. Não, você esquece que tem um sistema dentro de você. E ficou muito, foi a primeira palavra que chamou a atenção. Eu quero sempre dar mais. Eu tô há 3 meses com a pessoa. Deixa eu te falar, eu tenho gente que eu tô cuidando tem 3 anos. E eu não canso de ter o que dar para essa pessoa, porque essa pessoa ela vai mudando de fases. Só que assim, ela não está fazendo terapia comigo há 3 anos.
Ela fez o processo terapêutico e ela começa a me apresentar processo de crescimento de futuro. E ela começa a descobrir que Mel, você mexeu tanto dentro de mim que eu descobri que eu tenho uma habilidade que estava morta. A gente começa a mexer no lado empreendedor dela. Aí eu deixo de ser terapeuta e começo a ser mentora. Aquilo que você está dizendo, que é a sensação de falta para o seu paciente, essa falta está em você. E aí, isso é que eu quero tratar com vocês, é tratar a terapeuta. O que dentro do teu sistema não foi visto? Por exemplo, eu perguntei para Valda. Eu disse, você já olhou para os seus sabotadores? Só que é mais profundo do que isso. E tem todo um cronograma, tem todo um desenho, tem toda a estrutura daquilo que entrega sobre os sabotadores. E aí eu encontro, por exemplo, você é hiperrealizadora, já a Valda ela é um bocado esquiva, né? Eu preciso salvar. Eu não posso deixar essa pessoa assim. Então, os sabotadores vão além disso. Porque a procrastinação, ela não é um sabotador. Na, ma- Olha, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Procrastinação não é um sabotador. Procrastinação é um efeito que esconde uma causa. E a gente vai atrás dessa causa. Porque a gente faz isso com os pacientes, mas a gente não faz isso com a gente. E vocês não têm noção o quanto eu tô queimando o meu coração para ativar essas terapeutas que estão tudo frustradas, pegaram seus canudos, estão atendendo, não está fluindo, e vocês não são as únicas. E quando eu vim para o lado sistêmico, atenção, eu fiz psicanálise, fiz PNL, fiz muita mentoria de desenvolvimento de neurociência, fiz muita coisa. Mas quando eu vim para o sistêmico, aí eu percebi o porquê que em mim muita coisa não andava. Dentro do sistema da Carol. Eu me cobro muito e é como se faltasse alguma coisa. Onde está essa cobrança? Onde você não era o suficiente? O que que ainda é insuficiente? Que eu sempre tenho que fazer mais. Nunca é o suficiente. O outro é melhor do que eu. Sabe assim? Então, assim, eu olho para as Comparação. psicanalistas, ai, Comparação. nossa, a fulana dá certo. Nossa, mas é por causa que eu não aprendo mesmo. Ah, é porque eu tenho que estudar mais. Enfim, assim, sabe? Essa cobrança de mim mesmo. 3 perguntas. Quando você pega em dinheiro, você recebe dinheiro, você tem dinheiro na carteira, qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? É ir no mercado comprar comida? Não posso gastar tudo. Preciso guardar um pouco. E você consegue fazer isso? Eu faço isso desde os meus, sei lá, desde os meus 14, 15 anos que eu guardo dinheiro, minha gente. Não consigo não guardar. Isso não é um crime nem um defeito, mas em excesso é um bloqueio, é uma trava. E aí esconde um sabotador absurdo. Me dói muito saber, por exemplo, gente, nós terapeutas vamos sempre buscar especializações. Mas o meu propósito aqui não é te ensinar a tratar do seu cliente, eu quero ensinar a tratar de você, para que assim você abra o fluxo financeiro, de cliente, volume, criação de grupo. Você vai conseguir fazer isso de uma forma mais assertiva. Mas se você não tratar as suas travas e os seus bloqueios, nós vamos pagar tráfego, nós vamos contratar a empresa de marketing, nós vamos botar terninho, a gente vai botar a nossa tacinha maravilhosa, não vamos vender para ninguém. E não é, eu garanto que para vocês que não é esse o propósito de Deus, nem para mim, nem para você. Deus não ia permitir que você fosse chamada para um lugar de cura para você viver doente. Porque, na verdade, 87% das terapeutas estão adoecidas com burnout, depressão, crise de ansiedade, obesidade, dores musculares que elas não entendem de onde vem. E isso é algo que eu vou entregar profundamente para quem for comigo no próximo passo. Eu vou entregar. Ok, vamos lá então pontual o que você falou. Você falou coisas muito importantes, muito pontuais. Mas a mais forte delas é a mais forte de toda é a falta de permissão. Você não tem permissão. Você simplesmente, Gi, não tá tendo permissão para fluir. Um outro ponto muito forte quando você fala do canudo, e aí eu vou só trazer aqui vou reforçar a questão dos minicursos pelo seguinte: eles não tiram a capacidade da força que tem, desde que você execute todos. O que eu digo é, para que eu vou fazer 1000 minicursos quando eu poderia investir em algo que traz a sustentabilidade, que traz um método que faz sentido para a minha persona, faz sentido para aquilo que eu gosto de fazer, com quem eu gosto de trabalhar, porque primeiro a gente tem que descobrir tudo isso, né? Isso é um caminho mesmo para terapeuta, gente, que ele não é tão simples assim. Ele precisa ser aprofundado. A gente começa a buscar um monte de ferramenta, um monte de coisa, não aplica como deve ser, que você falou, né? O que me falta não é ferramenta.
você tem dois, cuidadora e salvadora. Então, nesse exato momento, eu tenho certeza que você já ouviu isso. Enquanto você estiver cuidando de tudo para todos, você não vai estar cuidando do que é essencial. É como se ninguém fizesse melhor do que você. Essa cobrança dessa falta de permissão do que é insuficiente. Agora, minha pergunta é: quem te impedia ou te fazia retroceder? Quando você queria pegar alguma coisa e te repreendia, era o teu pai ou era a tua mãe? Você não pode fazer isso porque você não tem o suficiente, você não tem força. Você não pode fazer isso. Quem era que falava isso com você? Vem comigo, Gi. Você está fazendo agora exatamente o que os clientes fazem com você. Eu preciso te aplicar, eu preciso te pontuar, mas você precisa falar e ser ouvida. Por isso que você deixa eles falarem, 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 não aplica e termina não tendo o resultado que esperava e ainda fica achando que não está suficiente. Quando você não é ouvida, é porque você não se ouve. Você precisa, anota mesmo para a sua vida, você precisa parar para se ouvir. Porque você recebe a instrução, você tem as ferramentas, você tem uma fala muito clara, mas o que eu sinto quando eu te escuto falar é que é solto. A tua voz não me prende, não me abraça, não me segura. Então, isso vem das características de alguém que não se ouve. Você ouve tudo, você resolve tudo, mas você não se ouve. E aí tá parecendo que tá sempre o problema no outro. Dentro da minha análise, característica é inadmissível seria, se eu fizesse uma análise de negócio com você, se você dissesse para mim, Mel, hoje eu não ganho, eu vou falar por baixo, eu não ganho com terapias 1.200 euros. Porque, no mínimo, para uma terapeuta iniciante, ela vai de 800 euros, estou falando para quem está aqui na Europa, né? Ela vai de 800 euros a 1.200 para um iniciante. Quando você já tem mais de um ano de atendimento, aí você começa a fazer processos em grupo. Não tem como estar fora desse padrão. Porque vocês são duas pessoas que eu conheço que são para atendimento baixo, individual e autoatendimento em grupo. E nós estamos a falar de 8 bilhões de pessoas em um mundo. Ai, porque Portugal está cheio de terapeuta. E o mundo está cheio de gente doente. O que nós precisamos é estruturar a coisa certa. Só, minha querida, você pode estudar o que você quiser, Gisele. Você pode fazer a sessão de terapia que você quiser. Se nós não conseguimos entrar nessa fase da sua infância, onde você não descobriu quem foi que tirou essa permissão, que eu vejo assim, ó, você tá e você tira a mão, você não tem uma permissão. Você vai passar mais uns 3 anos fazendo terapia e não vai sair do lugar. Porque você precisa, das duas, uma. Ou a gente entra nesse lugar da sua infância e resolve esse BO sistêmico, ou você toma a atitude de não culpar mais nada, que é uma característica natural sua, é uma característica muito natural, eu vou já mostrar isso para vocês. Buscar, porque está muito ocupada, né, a cuidadora, e olha para o teu negócio e fala, é a minha empresa, cara, é o meu negócio. Essa casa não vai a ruínas, né? Como a gente já falou, pessoas assim têm características de mania de limpeza, só, não vou primeiro lavar o banheiro. Não, peraí que eu tenho que limpar a geladeira. Não, peraí que eu tenho que fazer compra. Ai, meu Deus, eu já tenho um atendimento. Aí bota o casaco. Boa tarde. Entende? Não dá para ser assim. Como eu estou falando de terapeutas, colegas da mesma profissão, né? Eu não estou aqui como terapeuta de vocês, mas como alguém que vai alavancar o negócio de vocês e fazer vocês olhar para ele de uma forma diferente, primeiro olhando para vocês, né? Às vezes a pessoa fala: como é que eu vou aprender a ganhar dinheiro? Minha filha, dinheiro, gente. Dinheiro é só a consequência de um bom trabalho feito em casa. Quem é a casa? Eu. Paciente, de 3 a 6 meses, ele precisa da primeira alta. Porque senão ele cria. Você está tirando ele de várias dependências e você cria uma dependência em você, ou uma codependência da sua opinião. Entende? Existem grandes diferenças. A dependência emocional, ela vai muito além de estar apegado a alguém. A dependência emocional, ela é uma característica de uma enfermidade. Como eu estou falando de terapeutas, colegas da mesma profissão, né? Eu não estou aqui como terapeuta de vocês, mas como alguém que vai alavancar o negócio de vocês e fazer vocês olhar para ele de uma forma diferente, primeiro olhando para vocês, né? Às vezes a pessoa fala: como é que eu vou aprender a ganhar dinheiro? Minha filha, dinheiro, gente. Dinheiro é só a consequência de um bom trabalho feito em casa. Quem é a casa? Eu. O nosso paciente, gente, ele vai ao infinito quando você faz 50% e ele 50%. Se você faz muito esforço para ter dinheiro, você tem uma treta aí sistêmica com a mãe.
Se você tem muita dificuldade de segurar, de manter, de organizar, a treta é com o pai. Agora, isso eu trato com vocês em outro momento, mas já gravo isso na cabeça. Quando um paciente seu disser gente, isso é muito simples. Vocês não aprendem isso no TRG, vocês não vão aprender isso no TCC, vocês não vão aprender isso em alguns métodos. Isso é experiência de campo. Experiência de campo é atender pessoas como eu atendi em 2020, mais de 100 mulheres em menos de 6 meses. É impossível você não ter prática com a coisa. É muito bom você ter prática de atendimento, porque você começa a ver, você começa a mapear. Eu faço muito mapeamento da pessoa. Aí teve um dia que eu peguei os 10 atendimentos de um dia, porque eu atendi 10 pessoas em um dia, eu atendi até mais. Olhava os padrões de repetição, padrão de repetição, padrão de repetição. Aí ia para livro, o livro não me respondia. Voltava às aulas do TCC, não me respondia. Voltava, eu falei, calma, tem uma coisa errada aqui. Tem um padrão de repetição, isso é sistêmico. Freud faz você olhar para o indivíduo. E dentro do sistema, você olha para todo o sistema, porque você carrega coisas do seu pai, da sua mãe, e sucessivamente. Tá bom? A gente não vai pegar aqui os bonequinhos e ficar mexendo neles, não. A gente vai olhar para o seu sistema. Nós precisamos conhecer nossas colegas. Colega, o que você mais gosta de tratar? Se vocês ouvirem alguém falar que não vai, que a vida está um ciclo e não avança, manda para a Mel, que a Mel vai fazer a pessoa ter constância na vida. Agora, por exemplo, nós precisamos conhecer o que nós fazemos de melhor. Aí nasce o verdadeiro valor, porque você tem algo que tem muito valor. Eu posso atender qualquer pessoa? Posso. Eu consigo atender qualquer pessoa? Consigo. Eu vou ter o mesmo resultado? Não. Então, o que me dá resultado hoje é apresentar para a pessoa a verdadeira identidade dela, a identidade real, fazer ela ter um novo posicionamento em relação à vida pessoal dela e manter-se constante. Entendeu? É isso. Olá, terapeuta! Se você acabou de assistir esse vídeo e se identifica e entende sim que você pode ser uma terapeuta do futuro, eu estou te esperando nessa imersão. Só vem!